Paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã, trago-vos uma palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para esta manhã, que encontra-se registrada no livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo de número 60, que nos diz o seguinte: Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Amados e amadas em Cristo Jesus, o texto que lemos encontra-se inserido em contexto maior e escrito por Ezequiel, profeta que profetizou durante o cativeiro babilônico. Cativeiro porque o povo foi levado para uma outra terra, para uma terra estranha. Nebuzaradã, capitão da guarda de Nabucodonosor, em 3 levas, levou cativo a elite do povo, grande parte do povo de Israel, para a Babilônia. Israel naquela época era formado por Judá e Benjamim, 2 tribos, do povo hebreu. A capital era Jerusalém, onde morava o rei, onde morava, onde estava o palácio real, onde estavam os súditos do rei. Amados e amadas em Cristo Jesus, Ezequiel ele é levado para a Babilônia junto com o povo de Israel, por ser um judeu e por também fazer parte ali daquela elite judaica. O que acontece, amados em Cristo Jesus? Ezequiel ele era filho de sacerdote, e como tal, também exerceria o ofício sacerdotal. Ele tinha 25 anos de idade quando foi levado para a Babilônia. E isso frustrou os seus projetos, penso assim, de ser sacerdote à sua época. Pois o sacerdote à sua época tinha que ter 30 anos de idade para começar a exercer o ofício sacerdotal. E quando ele completou 30 anos de idade, ele já tinha 5 que estava no cativeiro babilônico. E lá não tinha o templo mais de Salomão, o templo de Jerusalém, onde se exercia o ofício sacerdotal, não existia mais. E então Deus o chama e o escolhe para ser profeta. Quantas vezes eu e você queremos ser algo que Deus não quer para nós? Queremos fazer algo que Deus não quer que façamos. Aprendi 2 coisas em minha vida interessantes, que para que algo aconteça na minha e na sua vida, há a necessidade de 2 requisitos. Primeiro, estarmos debaixo da vontade de Deus. Segundo lugar, aquilo que queremos deve estar de conformidade com a vontade de Deus. Porque se não estivermos na vontade de Deus, aquilo que quisermos não for da vontade de Deus, certeza absoluta não acontecerá, certeza absoluta não ocorrerá. E aqui Ezequiel, ele vai profetizar para o povo que estava no cativeiro. Amados e amadas em Cristo Jesus, ele vai ser um profeta crítico, ou seja, ele vai ser um profeta que vai rebater a idolatria do povo, porque muitos esqueceram de Deus em meio ao deserto. Muitos chegaram lá no cativeiro, esqueceram de Deus, no meio da prova, no meio da luta, deixaram de orar, deixaram de clamar a Deus, deixaram de buscar ao Senhor. Quantos que param, que desistem em meio à luta? Quantos que quando a luta sopra, vem, desistem fácil? Mas deserto não mata crente, já diz o louvor. Deserto não mata crente, lavado, comprado, remido pelo precioso sangue de Cristo Jesus, porque a luta que eu e você enfrentamos não é para o nosso infortúnio, não é para a nossa queda, não é para a nossa ruína, não é para a nossa destruição, mas Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4, que a tribulação produz paciência, experiência e esperança. Paciência, experiência e esperança em nossas vidas. A luta e deserto que passamos e atravessamos é Deus forjando o nosso caráter e moldando-nos conforme a vontade dele. Mas, contudo, todavia, a mesma provação que Deus permite que você passe, no final dela, Deus irá te aprovar e você receberá e nós receberemos a vitória. Creia nisto, porque esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Deus nos coroará de êxito se obtivermos, aleluia, aleluia, êxito em mantermos de pé, que Ele nos mantenha de pé na sua doce e gloriosa
e gloriosa presença. Amados e amadas, em Cristo Jesus, deserto mata muita gente, mas só não mata crente lavado, comprado, remido pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Deserto simboliza a morte, e morte espiritual de muitas pessoas que não estavam, a bem da verdade, arraigados em Cristo Jesus, que não estavam firmados em Cristo Jesus. Vemos aí, exemplo, Salmos de número 137, os cantores dizendo nos salgueiros, os músicos dizendo, melhor dizendo, nos salgueiros que há no rio da Babilônia, penduramos as nossas harpas, e aqueles que nos levaram cativos pediam para nós, cante para nós um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos os cânticos de Sião, estando nós em terra estrangeira? Aprendo aqui duas coisas. A primeira, que louvar triste, louvar abatido, louvar com o coração entristecido é praticamente impossível perante a ótica humana. Segundo lugar, eles criam e acreditavam que em terra estrangeira Deus não estava. Deus apenas estava em Jerusalém, lá no templo de Salomão, apenas estava lá. No cativeiro Deus não estava. Não, amados, Deus está contigo em todos os momentos da tua vida. Deus é contigo. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amados e amadas em Cristo Jesus, apesar da maioria debandar, apesar da maioria desistir, apesar da maioria, aleluia, cair com facilidade, mas existe uma minoria quadrada, antiquada, cafona, aos olhos da maioria, porque esta minoria ainda crê em milagres, ainda crê em profecia, ainda crê em revelação, ainda crê no poder de Deus, porque a maioria, quando passa a luta, perde a fé, perde a esperança, mas a minoria, deserto, luta, provação, não lhe rouba a fé, a esperança, depositados em Cristo Jesus. E Ezequiel fazia parte da minoria, quando a maioria, que eram os músicos, penduraram as harpas, penduraram os seus ofícios de músicos, de cantores, né? Nos rios, nos salgueiros, que há nos rios da Babilônia, mas nestes mesmos rios, rio Quebar, Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, teve visões de Deus. Ezequiel viu visões de Deus. Ezequiel manteve-se firme, forte, de pé diante de Deus. Só tem visão de Deus aquele que permanece em Deus. Porque quem está caído, quem está prostrado, não vê visão de Deus. Ele vê luta, vê deserto, vê provação. Ele vê como Pedro viu o mar bravio, sentiu os efeitos do vento contrário. Começou a afundar-se, só afunda-se quem não vê, quem não tem visões de Deus, só afunda-se quem não vê o que Deus tem preparado para ele, que é coisa grande, tremenda e maravilhosa. Só não vê o que Deus tem para ele, aquele que já perdeu a fé, a visão espiritual. Amados e amadas, em Cristo Jesus. Em meio ao cativeiro, em meio ao deserto, reconheço, é bem verdade, que o coração quer se angustiar, porque são muitas lutas, é luta sobre luta, é luta atrás de luta. Ezequiel capítulo 24, versículos 15 a 17, o Senhor disse a Ezequiel, olha, a tua esposa, que ele perderia alguém querido, um ente querido ele perderia, e ele pela manhã fala ao povo, pela tarde a sua esposa falece. E Deus ainda lhe diz, não chores, e não pranteis o teu morto, não chores, e não pranteie o teu ente querido. Ele não pranteou e nem chorou o seu ente querido, porque, amados, em Cristo Jesus, deserto não é para fraco, deserto é para forte em Cristo Jesus. Mas quando pensamos que estamos fracos, aí é que estamos fortes, porque Paulo dizia, quando eu penso que estou fraco, aí então é que estou forte para a glória de Jesus. Joel 3,10, o profeta Joel vai dizer, aleluia, diga ao fraco, eu sou forte em Cristo Jesus. Só é fraco quem não tem Deus, só é fraco quem perdeu a fé, quem perdeu a esperança. Mas ainda que a luta queira roubar a tua fé, a tua esperança, as tuas forças, em Deus você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amados e amadas em Cristo Jesus, deserto faz nos perder coisas. Deserto faz perder coisas que às vezes amamos. Mas, aleluia,
tudo quanto o inimigo tentou roubar de você, Deus vai te dar em dobro tudo aquilo que o inimigo tentou roubar da tua vida. Mas, amados em Cristo Jesus, ainda que você perca, aleluia, uma coisa ou outra perante o deserto, mas jamais perca a tua fé e a tua esperança em Cristo Jesus. Amados e amadas em Cristo Jesus, Ezequiel creu, Ezequiel acreditou, Ezequiel permaneceu de pé diante do Senhor e foi coroado de êxito e foi coroado de vitória. Permaneça em pé em Cristo Jesus, permaneça crendo, permaneça acreditando, porque grandes são as promessas que Deus tem para mim e tem para você. Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você, me lembrarei. Olha, amados em Cristo Jesus, só se lembra quem esqueceu de algo. Só se lembra aquele que esqueceu, mas Deus jamais esquece os teus. Deus jamais se esquece de um dos seus filhos. Isaías 49, versículo 14, Sião diz, Deus se esqueceu de nós, Deus nos desamparou. Mas versículo 15, o Senhor vai dizer para Israel, Isaías 49, ainda que uma mãe, com todos os seus cuidados e zelos, esqueça de um dos seus filhos, eu nunca me esquecerei de vós. Fica tranquilo, amado irmão. Fica tranquila, amada irmã, Deus não se esquece de você, Deus jamais se esqueceu de você. Esta luta tem dia e hora para terminar, como ela começou. A aliança de Deus para com você, Deus estabelece hoje uma aliança eterna para com você. E esta aliança é, eu vou te exaltar. E esta aliança é, eu vou te abençoar. Receba esta palavra de fé, amado em Cristo Jesus, esta palavra profética para esta manhã e creia tão somente que esta luta tem fim, esta luta terá fim e a vitória de Deus já está determinada. E se está determinada para a tua vida, certeza absoluta ela acontecerá. Tenha um dia abençoado em Cristo Jesus. Receba esta palavra de fé, ânimo, vigor e esperança e creia, porque Deus é fiel para te exaltar. Deus é fiel para poder te abençoar.